TV da Gente Quixeré no Facebook e no YouTube. Aqui hoje no consultório do Dr. Maximilo. Estamos hoje aqui para conversar sobre saúde. E a TV da Gente vai levar, durante toda a nossa programação no Facebook e no YouTube, cada vez mais novidade para você, telespectador. Eu sou José Ari, comunicador da TV da Gente, e estou aqui no consultório do Dr. Maximilo, psiquiatra, e ele vai falar hoje sobre o distúrbio da ansiedade. Olá, doutor, é um prazer estar aqui pela primeira vez, já falei com você pelo Message, e você respondeu de primeira, né, dizendo que a gente poderia marcar essa entrevista, essa conversa sobre ansiedade. Então, eu agradeço desde já, muito obrigado, a nossa pequena equipe agradece pelo seu carinho, pela sua atenção aos quixerenses. Doutor, a primeira pergunta de hoje é: o que é o distúrbio da ansiedade? Muito bem. Inicialmente, queria agradecer o convite. A TV da Gente está vindo aí com uma ideia muito boa. Difundir conhecimento, acho que eu sempre sou favorável, então por isso que eu topei. Sempre que for levar informação para as pessoas, é algo que eu sempre busco, né? Então eu sempre estarei participando dessas iniciativas. E desejo que cresça e multiplique a TV da Gente dentro da nossa cidade, do nosso Vale do Jaguaribe. Em relação à ansiedade, quando a gente fala ansiedade, é preciso entender o que é ansiedade. A ansiedade, primeiro, ela é um conjunto de sensações. Ela está muito relacionada ao medo. Existe alguma situação que está gerando em mim alguma preocupação, alguma situação que está gerando ali um medo real ou irracional. Por exemplo, eu posso sentir ansiedade a partir do momento que eu for fazer uma prova, que eu for fazer uma viagem, e ela tanto a partir de alterações nos nossos pensamentos, que a gente começa a questionar, o exemplo da prova: eu vou fazer uma boa prova, eu vou faltar a prova, eu vou ficar reprovado, e vai vir começando a surgir esses pensamentos, atrelado a muitos sintomas físicos. Então, a ansiedade ela é muito física, é um coração um pouco mais acelerado, que a gente chama de taquicardia, é uma sensação de entalo. Muitas vezes as pessoas se expressam como se tivesse uma laranja, que é como se fosse uma angústia, é um frio na barriga, é um tremor. As dores, elas ficam mais fortes, então uma dor de cabeça, uma tensão muscular, é uma dor na região lombar. Esse nível de ansiedade ele pode aumentar e eu ter uma alteração de sono, ter uma alteração de apetite. Geralmente, uma pessoa ansiosa ela come bem mais, ela pega aquela ansiedade, como se diz, desconta na comida para aliviar a ansiedade. Então, a ansiedade é um conjunto de sintomas que são percebidos tanto pelo nosso físico quanto pela nossa mente, a partir de um medo, uma preocupação real ou imaginada. E a ansiedade atrapalha em quê? Na família, na sociedade, no trabalho? Ela atrapalha? Primeiro, a gente precisa entender que a ansiedade é algo normal. A ansiedade é algo fisiológico. Assim como a gente tem a sede para despertar o estímulo de beber água, a ansiedade ela nos prepara para as situações. Então, voltando ao exemplo, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, a questão da ansiedade ela vai fazer com que eu fique preocupado de comprar passagem, ligar o despertador no horário certo, não perder o ônibus. Então, isso é normal. Então, não é uma doença? Depende. A ansiedade, nesse nível que eu estou falando, ela é funcional, ela te ajuda, então ela é absolutamente normal. A partir do momento que essa ansiedade ela fica intensa, forte, de tal maneira que, em vez de nos preparar para uma situação nova, nos aprisiona, a gente começa a imaginar, no exemplo da viagem ainda, esse ônibus pode ser assaltado, eu vou perder o ônibus,
esse ônibus pode ter algum acidente e vir um medo irracional, muitas vezes, chegando ao ponto de eu desistir da viagem. Então, a partir de um conjunto de pensamentos que a gente vai elaborando, associado a muitos sintomas de ansiedade, eu desisto da viagem. Isso me traz um prejuízo. Então, essa ansiedade, ela já não é normal. Ela é o que a gente chama de ansiedade patológica. Então, existe aí um adoecimento, existe um transtorno, existe uma ansiedade de tão forte que está trazendo prejuízo para o indivíduo e tem que ser tratado. Estamos aqui no consultório do Dr. Maximilo, aqui na sede de Quixeré, Ceará, para todo o Brasil, através do Facebook e do YouTube. Curta a nossa página no YouTube e se inscreva no canal TV da Gente Quixeré no YouTube. A gente agradece a todos vocês, telespectadores, e vamos continuar falando sobre saúde, porque a TV da Gente, além de levar cultura, levar também assuntos relacionados à comunidade, à educação, leva também saúde, porque esse vai ser o nosso trabalho, levar tudo de bom e do melhor para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes. Continuando, doutor, e quais os sintomas, né? Os sintomas da ansiedade. Quais os principais sintomas? Pronto. A gente entendeu um pouco o que é ansiedade. Só uma coisa que é muito comum. Geralmente as pessoas expressam ansiedade a partir do sistema nervoso. Elas falam que estão com os nervos abalados. O que uma pessoa leiga fala nervos abalados é o que o médico chama ansiedade. Tem muita gente que diz, eu estou nervoso, né? Estou nervoso, né? Estou muito nervoso, tem gente que se preocupa. E aquelas pessoas que se preocupam com tudo, né? E aí, como é que fica, né? Exatamente. Esse eu estou nervoso pode ser substituído por eu estou ansioso. Então, às vezes, vem o falso pensamento de que, como eu estou com os nervos abalados, eu preciso ir para o neurologista, que é nervo. Mas aí que está, os nervos abalados, essa sensação de ansiedade, essa sensação dos nervos abalados é nada mais, nada menos do que a ansiedade. Me perdoe, qual foi a última pergunta? Quais os sintomas, né? Pronto. Então, a ansiedade, de acordo com a intensidade leve, moderada, grave, a gente pode ter um diverso repertório de sintomas. Então, você pode ter sintomas físicos, como eu já adiantei alguns, que podem ser os mais diversos possíveis, desde dormência nas pontas dos dedos, no entorno dos lábios, dor de cabeça, dificuldade de respirar, coração acelerado, uma sensação de frio na barriga, uma sensação de falta na barriga, uma sensação opressiva, uma coisa apertando a região aqui no meio dos peitos, que a gente chama aqui na região do tórax, que é como se fosse uma sensação de angústia. Toda e qualquer dor pode piorar devido a um quadro de ansiedade, então dor de cabeça, dor na lombar, a musculatura ela fica muito mais tensa. Isso vai tendo uma alteração em diversas situações na vida do indivíduo. O apetite pode aumentar, o sono pode estar prejudicado, eu não consigo adormecer pensando, não consigo desligar minha mente, só pensando nas minhas preocupações, nas minhas contas para pagar, em alguém, um filho doente, a violência. Então, diversas questões da vida do indivíduo vão ser afetadas e vai surgindo prejuízo, seja no trabalho, o rendimento do trabalho dele cai, na escola as notas vão caindo. Então, esses sintomas eles vão ganhando cada vez mais espaço na vida do indivíduo. E muitas vezes ele fica numa situação limitante, que ele não consegue saída, e ele pode ficar desesperado realmente, e ter uma crise de ansiedade, que muitas vezes a gente acaba vendo nas emergências dos hospitais, onde, devido a um quadro de intensa ansiedade, existe uma perda de controle ali e acaba vindo os sintomas de uma forma tão intensa que a pessoa tem a sensação que ela está passando mal, que ela está morrendo. E ela busca a emergência do hospital e não vou dizer simplesmente porque é algo que gera sofrimento, mas é um quadro de uma crise de ansiedade. Doutor, e tem como prevenir?
Pronto, a ansiedade, a gente precisa entender de onde é que ela vem. Como qualquer adoecimento ou como qualquer alteração no indivíduo, existe aquela questão da genética, da herança. Eu sou um pai ansioso, tive um avô ansioso e posso ter um filho ansioso. Então tem a questão do sangue, da herança, da genética. Isso eu não consigo prevenir, já está pré-estabelecido. Mas existem fatores ambientais. Ansiedade, a gente aprende muito a partir de modelo. Quando a gente tem uma criação onde existe uma superproteção, geralmente aquela criança que teve esse tipo de criação, ela vai ser ansiosa. Porque você vai ter pais ansiosos, super preocupados, passando para o filho diversas situações de risco que ele pode estar enfrentando. Desde situações de uma mãe que não deixa um filho sair sozinho para jogar um futebol, não deixa brincar na rua, fala que é perigoso, não deixa subir em nada, fala que vai cair, e vai colocando na criança diversos medos. E ela vai aprendendo que a vida é perigosa, que a vida tem muitos riscos. E a partir do modelo que ele tem em casa, do pai, da mãe, de uma avó, que podem ser ansiosos, ele vai aprender a ser ansioso. Então, se a gente quer prevenir, a gente tem que mudar essas práticas no dia a dia. Se eu percebo que eu sou ansioso, eu estou sentindo esses sintomas que eu já relatei, eu tenho que observar se eu não estou passando isso, eu não estou ensinando isso para os meus filhos, para que a gente possa cortar essa sequência de ensinamentos disfuncionais que podem gerar transtornos mais na frente. Então, no sentido de estimular mais a autonomia da criança, que ela possa se confiar mais em si, tá entendendo? Gerar uma situação de respeito recíproco da criança para os pais, dos pais para a criança. São algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir um transtorno de ansiedade. Porque muitas vezes o que a gente já encontra no indivíduo adulto já é um quadro de ansiedade. O que a gente vai fazer é tratar. Prevenir ali não tem muita coisa que a gente possa fazer. A gente vai tentar agora reabilitar. Vamos trabalhar com a parte do tratamento, que a gente vai fazer as intervenções. Mas a prevenção é durante a formação desse indivíduo, na infância e na adolescência, principalmente. Aí, no caso, tem vários vários níveis de distúrbio da ansiedade ou ansiedade. Sim. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente está falando de um conjunto de doenças. Não é só um. Existe o transtorno de ansiedade generalizada, onde você tem um indivíduo que tem um quadro de ansiedade que dura pelo menos 6 meses, onde existe uma preocupação excessiva sobre diversos temas, seja questão financeira, doença, trabalho, as coisas da casa. É uma pessoa que está constantemente preocupada. E aquela questão que se fala muito, fazer tempestade em copo d'água. Então, às vezes, é uma coisa pequena e ela imagina algo muito maior. Então, aquela pessoa que tem uma ansiedade intensa sobre diversas questões que já vem num padrão de pelo menos 6 meses. Isso a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, existe a ansiedade de separação, que é muito comum na criança, quando ela vai começar a se separar dos pais, começam a surgir ali muitos sintomas de ansiedades, medos, sintomas físicos, muitas vezes, que ela procura diversos médicos, vai para diversos pediatras, e no final você descobre que o fundo daquilo ali é um quadro de ansiedade. Existe o transtorno de pânico, onde você tem um indivíduo que experimenta crises de ansiedade muito intensas, de duração em torno de 10 minutos, de 10 minutos a 30 minutos, onde ele tem a percepção que durante a crise é algo tão forte que ele está morrendo, ou então que ele está perdendo a sanidade, perdendo o juízo dele. E ele começa a mudar a vida dele com medo de ter novas crises, crises essas que vêm muitas vezes espontaneamente. Ele dormindo, ele acorda com uma crise de ansiedade. O nome disso é transtorno de pânico, que é um outro tipo de adoecimento relacionado à ansiedade. No caso, é a consequência da ansiedade? Sim. É uma forma de como essa ansiedade está se expressando. Ela vem mais em crises, está entendendo? Ela vem mais como ataques de pânico, diferentemente
do paciente que tem ansiedade generalizada, que ele está constantemente vivenciando a ansiedade. Então, é como essa ansiedade está sendo experimentada pelo aquele indivíduo. Está entendendo? No Brasil, qual a porcentagem de pessoas que vivem um alto nível de ansiedade? Existem dados que são muitos, existe um subdiagnóstico, para falar a verdade. Muitas vezes a população ela não tem acesso correto a profissionais que consigam identificar um correto diagnóstico. Não, existe um transtorno de ansiedade. Mas a gente tem números que podem ser bem alarmantes, em torno assim, de 30% a 50% da população, que existe, que vai experimentar durante a tua vida algum quadro de transtorno de ansiedade. Esse número, muitas vezes, dependendo da fonte, pode ser bem maior, como pode ser bem menor. Mas, quando se compara com depressão, que é em torno de 18%, é algo que assusta muito. Então, o que muitas vezes existe, não existe o diagnóstico, existe uma pessoa que está pedindo ajuda, indo a diversos atendimentos, profissionais da saúde, não só médico, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, levando diversas queixas físicas, diversos sintomas, e ninguém para pensar que ali pode ter um sofrimento mental, um adoecimento relacionado a um quadro de ansiedade. Se pensa em tudo, mas não lembra de tentar entender aquilo ali se não existe um quadro relacionado, um psicológico, um sofrimento mental que ele está vivenciando na vida dele. Estamos aqui conversando sobre distúrbio da ansiedade com o Dr. Maximilo, aqui no município de Quixeré, para todo o Brasil, através do YouTube e do Facebook, TV da Gente Quixeré. Temos ainda algumas perguntas. E quais os tratamentos para a ansiedade, doutor? Pronto. Então, a partir desses sintomas que eu relatei, eu reconheci que existe na minha frente um indivíduo com um transtorno de ansiedade. Dependendo desse grau, se é um quadro leve, moderado, grave, as intervenções do tratamento são diferentes. Se eu tenho um quadro leve, pode ser que uma mudança do estilo de vida seja suficiente. Ou seja, o início de uma atividade física vai ajudar essa pessoa a relaxar, vai ajudar ela a mudar o foco nas preocupações dela para fazer um investimento em si, buscando mais qualidade de vida, mais saúde, aliviando um pouco o estresse que ela pode estar sendo submetida, uma melhora da alimentação, um certo controle no uso de álcool e cigarro, se existir, uma avaliação na dinâmica de vida dela. Então, geralmente são pessoas que trabalham muito. Geralmente, pessoas ansiosas, elas são muito, como é que eu posso falar? Elas se cobram muito, são muito perfeccionistas. Então, são pessoas que se dedicam muito ao trabalho, se afastando do lazer, da atividade física, da vivência com a família, casamento, filhos. Então, tentar resgatar esses outros vínculos é importante. Um lazer, sai, vai uma volta, dá uma volta na praça, fazer uma caminhada, vai para uma seresta, buscar formas de desestressar. Então, essas pequenas intervenções sendo seguidas, a gente consegue controlar um quadro leve. No quadro moderado a grave, que o prejuízo é maior, geralmente medicação precisa ser iniciada. Medicação essa que geralmente é o mesmo tipo de medicação que a gente usa para depressão, que são os antidepressivos. Geralmente a gente faz um período de tempo, a gente inicia a medicação, ajusta a dose de acordo com a resposta da pessoa e faz uma manutenção desse tratamento de 6 meses a 1 ano, de acordo com a resposta. Claro, medicação é uma etapa do tratamento. As outras coisas que eu já orientei, como atividade física, lazer, tudo isso ela tem que mudar. Ela não está adoecida por acaso. Existe a situação de vida dela foi favorável para esse adoecimento. Se ela não mudar nada na vida dela, tomar a medicação e tirar, a possibilidade dos sintomas voltar vai ser real. Ela pode voltar a sentir tudo de novo. Então, é preciso que ela faça uma reflexão da vida dela. O que é que está lhe causando adoecimento e o que é que ela pode fazer para se sentir melhor. Está entendendo? Então, a medicação, que fique bem claro, ela tem data para entrar, data para sair. Vai depender muito da resposta ao tratamento.
A gente só vai saber acompanhando esse indivíduo. Não é como assim, como se diz, uma receita de bolo, de que começa assim, faz assim e se conclui o tratamento dessa maneira. O tratamento é individualizado. Cada pessoa responde de uma forma diferente. E se perceber que está no nível já grave, tem que procurar o especialista, né, o profissional na área. A minha recomendação primeiro, se existe um quadro como esse, né, se alguém que você conheça, ou se você esteja se identificando com um quadro de ansiedade, procure um profissional. Pode ser um profissional médico, pode ser um médico da sua unidade básica de saúde, pode ser um psicólogo. Relate o que você está sentindo, peça ajuda, não fique sofrendo com esse quadro, porque muitas vezes existe uma dificuldade de acesso ao profissional psiquiatra. O psiquiatra ele é médico, ele passou 6 anos de faculdade e ainda passou mais 3 anos de formação para ter sua especialização em psiquiatria. Então, assim, é o profissional que teve mais vivência para poder ter conhecimento para tratar esses quadros de ansiedade. Então, assim, procurou um médico, o médico iniciou um tratamento, você não viu resposta, então é o momento de procurar um psiquiatra. Já vem tomando medicação há muito tempo, não vem tendo uma resposta, é o momento de procurar um psiquiatra. Não sabe o que tem, acredita que existe um quadro de ansiedade, mas não sabe qual é o quadro de ansiedade, é o momento de procurar um psiquiatra. E muitas vezes, eu sempre vou bater nessa tecla, existem pessoas que tomam aqueles benzodiazepínicos, como diazepam, alprazolam, clonazepam, também chamado de Rivotril, bromazepam. São medicações que elas são interessantes, mas para serem utilizadas por curto período de tratamento. Tem pessoas que tomam 1 ano, 5, 10, eu já vi casos de 30 anos. E é uma medicação que gera dependência, pode prejudicar a memória do indivíduo e aumenta o risco de desenvolver doença de Alzheimer. Ou seja, a pessoa caducar antes do tempo. Então, se existir um quadro como esse, que o médico o senhor está acompanhando não está lhe orientando, não está tentando mexer nessa medicação, procure um psiquiatra, porque não está certo. Existem medicações melhores que tratam os sintomas que está sendo vivenciado pela pessoa sem precisar dessas medicações. Elas ficariam como última opção e não como primeira, como era feito no passado. Doutor, às vezes as famílias muitas vezes não colaboram porque não entendem, né? Não sabem. Eu já ouvi muitas pessoas dizer que é besteira, né? Ver a pessoa nervosa, chorando, desesperada, pedindo ajuda e às vezes diz, isso é besteira, né? Isso é muita besteira, fulana não sabe nem o que está dizendo, né? Aí o que dizer para as famílias nessa situação? A gente tem um inimigo que é justamente a falta de informação. Existe um preconceito muito grande sobre o adoecimento mental, sobre o sofrimento mental. Quando eu falo adoecimento mental, pode ser algo muito pesado. Você imagina logo o nível máximo, que é um nível de loucura, que é um termo que a gente nem usa tanto hoje. O que a gente precisa levar, aí é o papel aí que a TV da gente está fazendo, é o papel que eu sempre busco, é levar informação. Quanto mais informação, menos preconceito, menos estigma e menos situações como essa. Só sabe o sofrimento de uma pessoa que está num quadro de adoecimento mental quem vivencia. Não tem como, eu nem consigo explicar. Só quem vivencia um quadro de depressão, um quadro de ansiedade grave ou qualquer outro transtorno vai poder relatar como é a experiência. O que eu posso falar é que, assim como existem doenças como diabetes, hipertensão, doenças infecciosas, pneumonia, que é mais do nosso dia a dia, existem sim doenças relacionadas ao sofrimento da mente. Doenças que têm nome, depressão, ansiedade, e vão trazer sofrimento, prejuízo, tanto quanto qualquer outra doença. Elas são doenças, existe tratamento. E muitas vezes existe uma situação que a gente chama de suicídio, que anda por trás desse quadro.
Eu tenho um quadro grave que, sem apoio da família, sem eu me reconhecer como adoecido, eu não consigo entender o que é que eu tenho, pode me surgir em algum momento a ideia de que, já que eu não tenho nada, é frescura, eu desisto da minha vida e aqui eu termino. Está entendendo? Justamente porque a família não soube ajudar adequadamente, o indivíduo não conseguiu ajuda adequadamente. Muitas vezes, o indivíduo que tenta ou que cometeu suicídio, ele procurou, sim, atendimento na saúde, seja na unidade básica de saúde, seja em algum outro profissional, seja no hospital, mas o profissional não soube reconhecer, não fez as perguntas corretas, não teve um olhar adequado para poder perceber esse sofrimento e ter ajudado da maneira correta. Então, é algo grave, é algo que a gente tem que mudar, essa ideia, esse tabu de que é algo onde um indivíduo tem culpa. Ele não tem culpa, ninguém tem culpa de adoecer. Essa é a máxima que a gente pode ter na nossa mente. Assim. Quem que quer ficar adoecido? Quem que quer sofrer? Não é verdade? E só lembrando que quem tem ansiedade no alto nível, essa pessoa está com o corpo adoecido, o corpo todo, porque a mente doente, né? A mente doente, a gente pode usar esse termo? A mente doente adoece todo o corpo, e se a família não tentar entender a pessoa que está com o distúrbio da ansiedade, essa pessoa pode ser muito prejudicada, né? Por isso, doutor Maximilo, nós agradecemos de todo o coração, viu? Pelo seu atendimento. Aqui, milhares e milhares de pessoas vão ver esse vídeo da TV da gente, no YouTube e no Facebook, e vão agradecer, porque aqui foi uma consulta maravilhosa, que até as próprias famílias agora vão entender, né? Vão entender um pouco sobre a ansiedade, o seu início, o seu meio, né? E pode até melhorar mais como lutar, como conviver com essas pessoas, né? Aí agora vão levar mais para as festas, né? Vão levar à igreja, né? Dependendo de qual a sua religião. Então procure um meio para não ficar pensando coisas que só leve você para a pior, né? Procure melhoras para a sua vida, tá bom? Doutor, suas considerações finais. Desde já, eu como fundador da TV da Gente, Quixeré, no YouTube, o nosso canal, e no Facebook, agradeço de todo o coração, estou até emocionado de estar aqui, viu? É a nossa primeira entrevista falando sobre saúde. Pretendo trazer mais entrevistas para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, mas para isso a gente precisa do seu apoio. Ligue ou entre em contato no telefone que está aparecendo aí na sua tela, no seu celular, no seu computador, e apoie o nosso programa. Você que tem loja, você que tem o seu comércio, qualquer coisa que você tiver que queira divulgar no nosso canal, a gente agradece. A gente vai levar cada vez mais essas boas notícias para o nosso Quixeré, para o Vale do Jaguaribe e para todo o Brasil, porque a internet hoje é no mundo todo. Então, doutor, as suas considerações finais. Só queria agradecer, queria falar que a porta do consultório vai estar sempre aberta. Sempre que quiser conversar sobre algum tema relacionado à minha área, estamos aqui para isso. Quanto mais informação, melhor a gente vai conseguir melhorar a saúde da nossa população, né? Muito obrigado e espero que vocês façam um bom proveito dessas informações aí no vídeo que vocês estão vendo. Obrigado a todos. TV da Gente Quixeré, falando sobre saúde. Muito obrigado a todos. Curta a nossa página no Facebook, seja um seguidor da página TV da Gente Quixeré e se inscreva-se no YouTube TV da Gente Quixeré. Eu sou José Ari, da TV da Gente, para o Brasil e o mundo através da internet.